Amém? Salve, amada igreja, com a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Hoje, domingo, dia da primícia para o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós te adoramos, nós te glorificamos, que só o Senhor é Deus. Não há outro Deus que não ser aquele que deu a tua vida para nós. Amém? Hoje, Santa Ceia, dia de nós se assentar na mesa do Rei com nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Abra a sua Bíblia em Gênesis 40 dessa noite. Glória a Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Às vezes você se encontra preso, às vezes se encontra no cativeiro, mas Deus, Ele não esquece da promessa que fez contigo. José, ele foi vendido pelo seu próprio irmão. José, ele foi escravizado pelo seu próprio irmão. José, ele foi vendido para o Egito. Mas não sabemos mão dele, não sabendo aquele povo que Deus, ele tinha uma promessa na vida de José. O que é que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite? Deus tem promessa comigo e Deus tem promessa contigo. É isso que o Senhor está dizendo para mim e para você. Está doendo? Glorifica o nome do Senhor. Está passando pela prova? Glorifica o nome do Senhor, porque a promessa Deus não esqueceu o que Ele fez contigo. Então, pouco com José. José ele foi levado ali, porque Deus tinha dado um sonho a ele. Porque ali os fechos dos irmãos iam se curvar a José. E ali os irmãos ficou com ódio de José. Mas o próprio Senhor já tinha dado a estratégia a José, que naquele grande dia ia acontecer um milagre na vida de José, e todos aqueles que te perseguiam, eles têm que ver e aplaudir a sua vitória. Por isso que Deus ele falou para mim e para você: não se preocupe quem está te perseguindo, não se preocupe quem está te machucando, mas tenha um grande cuidado que Deus ele está cuidando da sua vida. Vamos entrar na palavra nessa noite. Gênesis 40. Aleluia. E aqui no primeiro é que ele diz, vamos começar no título, já começa a palavra do título. José na prisão interpreta 2 sonhos. Não foi um sonho, foi 2 sonhos que Deus botou para José interpretar naquele momento. Porque José ali, para muitos estava esquecido, mas para o Senhor estava cuidando que na hora certa a estrela e a história de José ia brilhar. E aqui no primeiro ele diz: e aconteceu depois dessas coisas que esperamos o copeiro, aleluia, do rei do Egito, e o padeiro conta o seu sonho ao rei do Egito. Ali você vê, eles dois tendo um sonho, tanto o padeiro e tanto o copeiro. Todos esses dois, ele era administrador do faraó. Um era o copeiro, tomava conta das vinhas, tomava conta da bebida do rei. E o outro era o padeiro, tomava conta da alimentação do rei. Mas ali o Senhor, ele colocou ali algo estava perto para acontecer, porque José estava esquecido pela humanidade. Mas para o Senhor, José jamais ele foi esquecido. Aleluia. E aquele diz no 2: indignou-se Faraó muito contra os seus 2, aleluia, e núcleo, contra o copeiro mor e contra o padeiro mor.
ficou muito tempo na prisão, porque era a promessa do Senhor para se cumprir na vida de José. Porque se José tivesse aí naquela prisão antes do tempo, não poderia acontecer um milagre na vida de José. Mas Deus lhe diz que há todas as coisas, um tempo determinado para a minha vida e para a sua vida. Não questione das horas e do relógio do Senhor. Só agradeça ao nosso Deus. E aqui no 5 é que ele diz: e ambos sonharam um sonho, cada um o seu sonho, na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho. E o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estava preso na casa do cárcere. Ali você vê, ele estava preso. E ali também foi levado para a prisão o copeiro e o padeiro. E você vê que ele foi levado aquele dia no 6. E veio José a ele pela manhã e olhou para ele, e eis que estava turbado. Então você vê o sonho que eles teve, eles ficaram turbados, porque algo estava para acontecer, algo estava para acontecer na vida daqueles dois homens. Mas ali eles estavam com o coração turbado, porque aquele que permaneceu, fez a malícia, o coração ali estava perturbado. Mas aquele que também estava com ele, estava sendo levado, ele ficou triste, porque ele estava levando a fama sem fazer nada. Aleluia! E aqui no 7 ele diz: e então perguntou ao eunuco de Faraó, que com ele estava no cárcere da casa do seu senhor, dizendo: por que está hoje triste, aleluia, o vosso semblante? Você vê, porque o semblante dele ali, quando você está triste, o seu semblante, você ficava ali abatido. E aí o Senhor, por isso que ele diz, ele fala para mim, para você: não mostre a sua fraqueza para ninguém. Porque quando nós estamos fracos, nosso semblante ele muda. A nossa tristeza ele aparece. Mas o Senhor disse: não é para nós mostrar a nossa tristeza, a nossa fraqueza para ninguém. E você vê que aquele copeiro e aquele padeiro, e a tristeza foi tão grande que todos eles estavam vendo, eles estavam se passando na vida daqueles dois homens. E aqui no 8 aqui ele diz: e ele lhe disseram: temos sonhado um sonho, e ninguém há que o interprete. E José disse-lhe: não são de Deus a interpretação? Contai-nos, peço-vos. Então José falou: a tua história vai começar a mudar quando você me falar o que está acontecendo na sua vida, me falar o que você sonhou. Quando é as coisas de Deus, Deus ele bota uma pessoa para te ajudar, para interpretar o teu sonho. E José ali, ele era homem de Deus, e o Senhor falou: José, abre a tua boca e manda esse padeiro e esse copeiro falar o sonho que ele teve. E ali ele diz no 9, glória a Deus: e então contou o copeiro o seu sonho a José, e disse-lhe: eis que em meu sonho havia uma vida diante de minha face. Aí ele falou que ele disse que tinha havido uma vida diante da face dele. Ali estava vendo o quê? A vida e a morte. E ali ele estava falando: eu
acontecendo. E aqui no 10 aqui ele diz: vida 3, semente, aleluia, e estava botando a sua flor, saiu o seu rabo, não? O cacho amadureceu em uva. Ali você vê, era um cacho de uva, ali o que? Amadureceu
quem merece. E aqui no terceiro ele diz: e vendo então o padeiro mor, que tinha interpretado bem, e disse a José: eu também sonhei, aqui agora é um malfeitor, e eis que 3 cestos brancos estava sobre a minha cabeça. Aqui você vê, todos os dois têm o quê? Um sonho, e todos os dois têm o quê? 3, um teve 3 cachos de uva, e outro teve o quê? 3 cestos sobre a sua cabeça. Aleluia, você vê que ele teve que contar. E se observar, quando o São José estava na vinha trabalhando, esse padeiro, ele também armou contra José. Ele armou comigo contra José. E quando ele viu José, você está aqui na prisão, ele reclamou, ainda fez chocado da cara de José. Quando eles caíram na prisão, José primeiro perguntou: por que vocês estão aqui? José queria saber, porque o Senhor lhe falou: aquele que te persegue, o Senhor disse: jamais você persiga ele. Porque eu estou te mostrando que ele te perseguiu e caiu no mesmo lugar que você está. Mas vai ter uma grande diferença. Você foi perseguido, você vai sair da perseguição, e aquele que te perseguiu vai ficar agora na perseguição. E aqui no 18 ele diz: aleluias, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. No 17, né? E no sexto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, obra de padeiro, e há aves, e o corvo comia do cesto sobre a minha cabeça. E então respondeu José e disse-lhe: esta é a sua interpretação dos 3 cestos. São 3 dias, aqui ele estava falando agora, são 3 dias que vai acontecer sobre a sua vida. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça sobre ti e te perturbará-lhe um mal em árvore, comerão a tua carne de seu dia. Aqui você vê, José falou: ai, o que você armou contra mim, quanto você armou contra o copeiro, quanto você armou contra o rei, que é a autoridade da face da terra, o Senhor me falou o que o rei vai fazer sobre ti. Ele vai te colocar a tua cabeça sobre o madeiro, e assim conforme a palavra, entre 3 dias a ave vai comer a tua carne. Porque assim você escolheu, assim você preparou contra a vida do escolhido de Deus. Não mexa com o ungido do Senhor, não levante falso testemunho contra o ungido do Senhor, porque a mão do Senhor, ela vai pesar sobre ti. Miriam e Arão, quando Moisés, a família de Moisés, ela veio para viver ali com Moisés, Miriam sentiu ciúme, Arão sentiu ciúme, mas eles ali não afrontou nem a Moisés e nem a esposa de Moisés, ele afrontou o próprio Deus. E o que foi que o Senhor lhe castigou? Botou a lepra sobre Miriam e tirou do meio da sociedade. O Senhor não matou, foi te tirar do meio da sociedade, porque você afrontou não a Moisés, mas você afrontou a minha face. E aqui diz o Senhor, na palavra do Senhor, a mesma coisa o rei, aqui ele fez sobre isso. Porque tem gente assim querendo te tirar da posição que Deus te colocou. Mas o Senhor disse: não se preocupe, se eu te coloquei, não tem ninguém para te tirar da posição do Senhor. E assim ele diz aqui, glória a Deus. E aconteceu ao terceiro dia, e o dia
Mó. E a cabeça do padeiro, aleluias, ali ele diz, né? Ali você levanta a cabeça, ele está com a cabeça triste, no meio de todos os servos. Faraó falou ali: olha, você está de cabeça erguida, eu preciso que você levante a cabeça para você ver o que você fez de errado, para você ver o que você estava fazendo de errado. E aí ele levantou a cabeça para mostrar a todo mundo, porque o rei tinha ali falado para ele o que estava acontecendo, e ali foi consumado o que o rei tinha preparado para ele. Não foi diferente ali com Amã, como armou, né, a forca para Mardoqueu. E ali Deus usou, né, a sua própria sobrinha, e ali começou a maravilha acontecer. E aqui no 21, para nós já encerrar: e fez tomar o copeiro, aleluia, aleluia, Jesus, Mó, ao seu ofício de copeiro, e esse o copeiro na mão de Faraó. Faraó falou: copeiro, Mó, venha até a mim, você vai ser ali voltado para o seu cargo. E aqui ele vem no 22, mas ao padeiro Mó enforcou como José havia interpretado. Então, quando as coisas é de Deus, quando é o nome de Deus, quando é a mulher de Deus, que é determinado pelo Senhor, vai acontecer o milagre, vai acontecer conforme o Senhor falou. E aqui ele diz no 23: e o copeiro Mó, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Aí o copeiro, ele não lembrava mais de José. Quando José ele foi para a cadeia, para a prisão. Mas José falou: quando você estiver na abundância, lembra-te de mim, lembra do sonho do Senhor interpretou da minha vida, para falar com você o que ia acontecer com o copeiro, o que ia acontecer com o padeiro. Porque tem vezes assim que você fala, e aí a pessoa esquece, não quer lembrar. Mas José, o Senhor falou na boca de José: fala para ele, para lembrar da onde eu vou tirar ele, e para ele lembrar quando ele estiver frente a frente com o Faraó. Aleluias. Então é isso que o Senhor fala para mim e para você. Não se preocupe, não se entristeça o teu coração, alegre, mesmo se está doendo, mostre a alegria, mostre a sua felicidade. Amém? Até aqui falou o Senhor nessa noite. Louvado e agradecido seja o